Muito bem. Meu nome é Luciano Firmino e eu estou aqui fazendo esse vídeo para a Faculdade Livre Teológica Bereanos. E o curso é de Filosofia, de aperfeiçoamento, de especialização. Nesse vídeo, vou fazer uma introdução, certo? Apresentar algumas obras importantes para vocês adquirir no decorrer do tempo. Outras até tem em PDF que vocês podem baixar. E assim vocês podem tomar anotações e fazer suas devidas reflexões. Primeiramente, tenho formação na área de filosofia, na área de teologia e agora na área também de história. Também eu quero apresentar aqui, desde já, dois livros importantes que vai nos ajudar a entender essa disciplina. Filosofia para Iniciantes, R.S. Sproul, da editora Vida. É uma obra muito boa, com mais de 100 páginas, uma introdução ao tema da filosofia. Vai trabalhar vários assuntos, né? Principalmente a questão dos primeiros filósofos, partindo de Platão, Aristóteles, e chegando até alguns pensadores atuais que a academia, de certa forma, chama também de filósofos, como Darwin e Freud. Mas nesse nosso curso aqui de filosofia, quero deixar bem nítido o nosso posicionamento. A filosofia ou o filósofo, ele somente é a pessoa que busca a verdade absoluta. Esse é o princípio científico da própria filosofia. Mas, infelizmente, no decorrer do tempo, muitos pensadores, pensamentos, outras ideias e inovações têm jogado esse termo para qualquer pessoa que pensa qualquer tipo de coisa. Né? Até ateus, céticos são chamados de filósofos. Porém, isso acontece devido à escassez de pensadores e filósofos cristãos. Então, quero deixar bem evidente aqui que a filosofia e o filósofo, eles trabalham na busca pela verdade absoluta. Quando nós depois vamos perceber que existem pessoas que são chamadas de filósofos e de filosofia que não buscam a verdade absoluta. Ao contrário, atacam a verdade absoluta, como Nietzsche, Freud, Jean-Paul Sartre, Marx e muitos outros. Mas é por conta de uma compra-mercadoria, é uma mercadoria que está sendo vendida, né, utilizando de forma negativa a filosofia para nos enganar. Mas a filosofia é bem-vinda porque ela acredita, né, era parte desse princípio que nós vamos perceber, certo, da verdade absoluta. Mas cabe à teologia revelar quem é essa verdade absoluta, ok? Então, deixando bem certinho aí, né? Existem filósofos e filosofias que não são realmente filósofos nem filosofias, né? Como a gente citou aqui alguns nomes. Mas existem, na verdade foi o princípio de tudo, da filosofia, pessoas que buscavam, né, a verdade absoluta. Mas cabe à teologia revelar quem é essa verdade absoluta, tá certo? Bem, o segundo livro que eu quero depois desse aqui apresentar a vocês esse aqui é mais cristão, né? Acredito que vocês sabem, né, quem foi Sproul. O outro não é tão cristão, não concordo com tudo que ele diz, mas é a história da filosofia, uma viagem pela história da filosofia ocidental através de obras dos seus principais pensadores. Ele vai trabalhar Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, indo para Sartre, Beauvoir, Foucault, Derrida, Rousseau, Voltaire, Leibniz, Spinoza, né? Por exemplo, Spinoza não é um filósofo, mas a academia o tornou filósofo, certo? Ele pode até estudar filosofia, enfim, mas ele não é filósofo, porque ele não acredita realmente na verdade absoluta. Como Karl Marx, ele tem formação em filosofia, porém, ele é um ateu, né? Não acredita na verdade absoluta. Então, ele não é realmente, por natureza, é realmente um filósofo, porém, estão usando a filosofia de maneira negativa. Eu quero frisar isso, para vocês entenderem, né? Marx é filósofo, né?
Não, ele não é filósofo, ele é um antifilósofo, certo? Porque a filosofia era sempre acreditou na verdade absoluta e busca isso, né? Porque a própria palavra filosofia é aquele ou o amor à filosofia, certo? Esses são os dois livros que eu tenho aí de base para vocês poderem adquirir, ou depois do tempo eu vou apresentar mais coisas sobre isso aí, tá bom? Eu vou pôr nesse exato momento aqui uma imagem, né, para vocês meditarem, e eu vou, a partir desse momento, dar início ao nosso estudo de filosofia, uma especialização nessa área, certo? E com o tempo vocês vão perceber aí a importância, a utilidade, a praticidade, a necessidade da filosofia. Né? Existe a filosofia acadêmica, a filosofia popular, né? E assim por diante. Já vou pôr aqui a imagem para vocês poderem ver aí. Foi por conta do espanto e do assombro que os homens começaram a filosofar. E pelo mesmo motivo filósofam até hoje. Aristóteles. Eu estou aqui com um dos livros que eu acabei de apresentar a vocês, que é Filosofia para Iniciantes, de R.S. Sproul, da editora Vida, certo? Na introdução desse livro, faço questão de trazer aqui a vocês, porque ele vai começar o seu ensino sobre filosofia fazendo a pergunta: por que estudar filosofia, certo? O autor aqui vai trazer uma parte muito negativa, mas também dentro dessa parte muito negativa e que pode nos identificar. Eu particularmente me identifico muito com essa resposta e com essa história, tá certo? Por que estudar filosofia, né? E ele vai trazer uma história, vai mostrar como a filosofia é vista e como ela traz preocupação para as pessoas que são negativas, certo? A filosofia não serve para destruir os valores cristãos, mas os ateus que se apropriam dessa ciência procuram forçar a filosofia a destruir o cristianismo. É o que nós temos visto no próprio sistema educacional. O banimento da filosofia, enquanto não é isso, é a deturpação da própria filosofia. Veja só, entenda bem, aqui vai ser um repórter, tá? Da explicação. Por que estudar filosofia? Por que aprender? Por que entender? Por que fazer filosofia? Veja só. Eu era estudante de filosofia. Nos jornais, não encontrei um único anúncio de emprego para filósofos. Isso é verdade. É muito difícil e quase impossível ter uma profissão de filosofia hoje em dia, né? E como era no passado também é bastante difícil. E hoje é ainda pior, né? Pela própria questão de disputas políticas. Quase, na verdade, nem temos. Aqui, acho que em Pernambuco a gente não tem muito, ou não tem mais a disciplina de filosofia, não tem mais não. Minha única alternativa era um trabalho que não exigia qualificação e pagava um salário mínimo. Atualmente, eu tenho diploma em filosofia, tenho em teologia, estou quase conseguindo história, mas eu particularmente não tenho emprego nessas áreas. E muitos que fazem estudo das ciências humanas não têm. Mas vocês vão pensar, por que isso acontece? Veja só. Quando o zerador soube que eu era estudante de filosofia, entregou-me uma vassoura e disse: pegue, você pode pensar o quanto quiser, apoiado no cabo dessa vassoura. E é o que acontece hoje em dia. Você pode ser aí um evangelista, um estudante de filosofia, ou de teologia, ou de história, assim, né, como é no caso, e não ter a empregabilidade, né, não ter um pagamento por isso, certo? Então o autor está explicando, né, por que estudar filosofia. Será que é somente para ter um bom dinheiro, ter um emprego nisso aí? É quase impossível, certo? Mas será que é por esse viés? Eu acho que não. A gente vai ver mais adiante como vai ser a resposta final, certo? Bem, achei muito estranho que um homem cuja principal ocupação é varrer ruas pudesse ser tão versado no campo abstrato da filosofia, né? Então a gente
Muitas das vezes a gente pode encontrar uma pessoa varrendo a rua ou tendo um emprego muito assim simples e ter uma mente extraordinária, certo? Toda aquela conversa me pareceu estranha. Eu tinha de lhe perguntar como sabia tanto de filosofia. Sua história era de fazer chorar. Veja só. Quando Adolf Hitler chegou ao poder, os nazistas não se contentaram em encontrar uma solução definitiva para os judeus e ciganos e outros grupos. Né? Eles também tentaram eliminar a intelectualidade cujas ideias não combinassem com os valores do terceiro Reich. É aí que está chegando no centro da resposta. Muitos poderosos, sejam eles principalmente de esquerda, marxismo, fascistas e outras pessoas, outros grupos, né? Por exemplo, globalistas, eles têm uma ditadura, eles têm um pensamento que desejam, assim, acabar com a humanidade. Mas a filosofia passou a existir antes mesmo dessas pessoas. E passou a existir, né, para justamente combater essa doutrinação que visa acabar, por exemplo, com a ideia de Deus, com a ideia da vida humana, com a ideia da liberdade, com a ideia do próprio pensamento. A filosofia combate essas pessoas. Só que esses poderosos que servem a uma ideologia que não tem existência procuram acabar com pessoas, com cidadãos. Mas se deixassem, por exemplo, a filosofia continuar se espalhando, essas pessoas que têm tanto poder cairiam uma vez ou outra. Então eles procuram não somente acabar com os judeus, mas acabar com a própria filosofia, de forma assim direta. Acabar, retirar, não é? Essa é a primeira tática que eles fazem. Depois você vai ver que existe uma segunda, que você acho que você já percebeu, né? Que é não dar valor à filosofia. Ou você mata a filosofia, ou você não dá valor. E assim as pessoas ficam emburrecidas, né? Até, esse emburrecimento não é somente o analfabeto, a pessoa que não sabe escrever, mas a pessoa que não sabe pensar, a pessoa que não entende as coisas realmente de forma assim, metafísica. E aqui está uma palavra filosófica muito importante para a filosofia. Não existe filosofia sem metafísica, porque a filosofia é o amor à sabedoria. E a sabedoria justamente é as coisas, ou o conhecimento das coisas que estão fora, ou que não são desse mundo. Isto é, a metafísica. Voltando aqui ao texto. Perguntei-lhe por que não estava mais direcionando. E ele disse que o ensino de filosofia destruíra a vida de seus entes queridos e arruinaram a dele. Então, existe no passado, assim como hoje, as pessoas que se dedicam à teologia, à filosofia, à sociologia, à ciência política, à história. E essas ciências, elas não estão de acordo com a doutrinação de certos grupos que estão hoje no poder, sejam dentro do sistema educacional e até mesmo da própria religiosidade do mundo. Por exemplo, você é um apologista, um defensor da fé cristã. Então, você, quando vai combater a heresia, as seitas, ou vai defender a fé cristã, necessita da apologética. E a apologética, por sua vez, procura na filosofia argumentos que comprovem e anunciem de forma racional as evidências da fé cristã. E assim, quando você tá pregando aí, defendendo a fé cristã, por exemplo, no sistema de educação, ou até mesmo dentro do sistema judicial, do judiciário, do legislativo, e você começa a argumentar e a anunciar uma verdade, né? E essas pessoas que estão aí nesse poder percebem que isso não vai nos ajudar, mas vai acabar com a maldade humana. E eles procuram acabar com as pessoas, retirando o seu sustento, né? Até mesmo tirando o emprego das pessoas, né? Um exemplo muito assim simples é, por exemplo, você está numa empresa normal, né? Uma empresa assim, e aí você diz, não existe casamento entre homem e mulher. Aí você, mostra na biologia, mostra na ciência,
E você, por dizer isso, pode até perder o emprego. Então, não pelo que você diz, mas é porque você utilizou a filosofia junto com a apologética. É por isso que o autor aqui diz que, muitas vezes, a filosofia, a teologia, a história arruína a nossa vida. Porque se a gente está numa empresa que defende o aborto, que defende o casamento gay, que defende a prostituição, que defende o culto a imagens, né? Tudo aquilo que a Bíblia condena. Você está dentro da empresa, né? E ela tem uma estátua. E as pessoas procuram fazer ecumenismo. E você, não, o meu Deus ele é santo, o meu Deus é único, o meu Deus ele é a verdade absoluta. Você já faz a separação. Então, as pessoas que não entendem a verdade, que não querem saber nada da filosofia, que não querem saber nada da história, da teologia, procuram acabar com sua vida. Isso foi a história dizendo desse percurso, né? Voltando aqui ao texto. Eu estava empunhando uma vassoura porque vivia em uma cultura que não dá valor à filosofia. E tão pouca estima por quem gosta dela. Meu amigo, todavia estava com a vassoura nas mãos porque vinha de uma cultura que dava grande valor à filosofia. Sua família fora destruída porque Hitler sabia que as ideias são perigosas. Ou seja, Hitler sabia que a filosofia é perigoso, Hitler sabia que a teologia protestante, calvinista, evangélica é perigosa, Hitler sabia que a história, a ciência histórica é perigosa, Hitler sabia que a ciência política, a sociologia é perigosa, porque poderia acabar com essa doutrinação nazista. Hoje no Brasil é a mesma coisa. Os governantes que estão no poder não querem filosofia, não querem teologia, não querem história, não querem sociologia, não querem ciência política, porque pode acabar com essa farsa, com essa mentira contada 1000 vezes. E até mesmo acabar com esse jornalismo que não tem compromisso com a verdade. Para uma profissão, seja qualquer que for, até médica, advogado, ela precisa ter compromisso com a verdade. Nenhuma profissão, nenhuma ciência, ela pode ser digna se não tem compromisso com a verdade. Se uma profissão, se uma ciência humana ou exata procura relativizar as coisas, né, ou duvidar de tudo, não é de forma assim honesta intelectualmente. Então a filosofia, ela se opõe a tudo isso. E ao mesmo tempo, os opositores, né, batem o pé e retiram até mesmo a disciplina, a necessidade de estudar filosofia. Então Hitler temia tantas consequências das ideias do meu amigo que fez tudo o que podia para eliminar, justamente com suas ideias. Bem, de onde veio essa luz? Você provavelmente chegou de carro ao lugar em que está agora. De onde veio esse carro? Provavelmente que existia uma latrina no seu quintal. Sua casa provavelmente tem água, encanada de esgoto. De onde veio tudo isso? Essas coisas práticas existem porque alguém começou a pensar nelas, talvez apoiado em uma vassoura, antes que fossem inventadas ou criadas. A ideia percebeu o produto, e geralmente é assim que as coisas funcionam. Nem todas as ideias geram produtos tangíveis. Então aqui, resumindo aqui, a resposta de por que está a filosofia. Primeiro, porque no nosso mundo existem falsos argumentos. Nesse nosso mundo existem falsas religiões. No nosso mundo existem falsas doutrinas. No nosso mundo existem homens falsos. Né? A própria Bíblia diz isso. No nosso mundo existem falsas justiças. No nosso mundo existem moedas e dinheiro falso. No nosso mundo existe uma vida humana falsa. E para a gente saber o que é verdadeiro, o que é falso, nós precisamos da razão, da lógica, isto é, da ciência filosófica, da filosofia. E também da história, da teologia, por exemplo. Mas no nosso caso aqui é mais filosofia. Então, essa é a necessidade, né? E ao mesmo tempo, há outra necessidade, porque existem pessoas como Hitler e muitos outros que procuram acabar com o nosso pensamento, que procuram acabar com nossas ideias, que procuram acabar com a realidade absoluta. E também
Uma outra resposta é o seguinte, que só existe um produto, só existe uma mercadoria, só existe uma tecnologia se alguém pensou. E se alguém pensa, ela está fazendo filosofia. A filosofia é fazer você pensar de forma correta, fazer você refletir, fazer você descobrir a realidade. Por exemplo, isso aqui eu estou dizendo é o seguinte: muitas pessoas pensavam que quando caiu um raio do céu, né, é porque o deus Zeus estava triste. Então, quando a gente vai procurar analisar o que é o raio, como ele acontece, o que eu estou vendo, né, que fenômenos físicos e químicos acontecem aí para justamente existir um raio, percebemos que a antiga explicação de Zeus não é real. Isso só aconteceu por causa da filosofia, junto com a física e a química, porque o homem procurou pensar. E a Bíblia nos manda pensar. A Bíblia não faz a gente ficar sem o uso devido à razão. Na verdade, as religiões que não têm base bíblica procuram dizer a você: não pense, não reflita, não use sua razão, não use as ideias, tornando você um escravo de um sistema que é contrário ao reino de Deus. O reino de Deus é o contrário, quer que você pense, quer que você haja, quer que você tenha atitude, quer que você reflita e descubra grandes ideias, grandes conhecimentos, grandes aspectos da ciência, né? Porque a ciência foi criada por Deus, juntamente com a própria tecnologia. A tecnologia só existe porque existe ciência. E a ciência só existe porque existe um Deus que criou a ciência. Por exemplo, se nós não tivéssemos ciência, tecnologia, isto é, pensamento, seríamos uma barata, um animal. Esses insetos, animais e plantas não pensam, portanto, não podem produzir cultura, arte, tecnologia, não podem produzir pensamento e tradição, não podem entender o mundo. São seres que não têm racionalidade, somente nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E as pessoas que têm ódio dessa informação procuram acabar com o pensamento, procuram acabar com a filosofia, certo? Então a filosofia é muito importante para isso, para a gente poder entender muitas coisas que vocês vão poder até mesmo descobrir ou até mesmo se aperfeiçoar rumo a essas ideias. Então, está aqui a questão sobre por que estudar filosofia. O autor ainda trabalha aqui alguns pensadores, né, como Gordon Clark, Roger Scruton, como pessoas da filosofia com viés cristão, certo? Então, veja só, você já parou algum momento da sua vida para pensar por que existe algo em vez de nada? Porque as coisas existem porque você existe. Você já parou para pensar sobre isso? Já se perguntou o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? O que é a arte? O que é a ciência? O que é o homem? Quem é Deus? O que é Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Ou apenas ter uma vida meramente comum em se preocupar, em se alimentar, em trabalhar e em pagar suas contas? Ou você se preocupa com a realidade espiritual? A história da filosofia trabalha essas questões e muitas outras. Então, o trabalho, a jornada ou essa viagem da história do pensamento humano em busca do sentido, da liberdade, da verdade, do conhecimento, ela é muito grande e complexa. Porém, fácil de ser compreendida se você quiser se esforçar. Então, nesse nosso estudo aqui da faculdade, nós vamos realmente mergulhar, né, mais profundamente nos grandes temas e obras e autores, né, e escolas e correntes de pensadores que influenciam o mundo até o dia de hoje e que ainda procuram moldar o meu e o teu pensamento, a sua forma de ver, de gostar, de sentir, e mesmo que você assim não tenha assim percebido,
Então, muitas das suas ideias hoje é influenciada por algum filósofo. Vocês vão perceber, talvez, no final do curso, desse estudo, realmente eu pensava dessa forma, mas essa forma de eu pensar era de um autor, era de um filósofo. Eu não sabia. Então, por quê? Nós somos influenciados. Nós somos produto de uma cultura. Nós somos, sim, pessoas que têm ideias que outras pessoas já perceberam, já entenderam. Né? Então, a gente vai procurar cada vez mais ter essa compreensão. Já falamos aqui sobre o que é filosofia. Né? Obviamente que os dicionários de filosofia geralmente se dedicam mais de 2 páginas a, por exemplo, a palavra filosofia. Mas a gente aqui procurou definir de forma básica e correta sobre o que é a filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento. Mesmo que você não tenha assim formação ou intimidade com a ciência humana, você, por exemplo, você pode ser uma pessoa que produz sapatos, uma pessoa que produz tem até mesmo alguma empresa que produz algum tipo de serviço, produto. Então, existe um conhecimento. Né? Então, indiretamente, você faz o amor à sabedoria. Então, sem sabedoria, não tem produto, não tem praticidade, não tem existência. Né? Não tem resultado, não tem aprendizado. Então, o filósofo, na verdade, é aquele que não se contenta com respostas assim enganosas, né? Mas questiona o óbvio. Por exemplo, você pode ouvir alguém dizer, não, Cristo não, não existiu. Aí você, é mesmo? Aí você pode fazer o quê? Pensar e contra-argumentar, entendeu? E essa pessoa que disse que Cristo não existiu é porque geralmente não pensou. Um outro exemplo para vocês entenderem que nós, como filósofos, não aceitamos uma ideia, uma resposta, assim, de forma assim rápida. Não, tudo bem, eu acredito nisso. Não. O filósofo procura chegar à verdade. Quando ele chega na verdade, aí ele se contenta. Porque ele pode ser enganado. Nós, aqui, não procuramos enganar. Por isso que o filósofo tem uma atitude de, não, deixa eu analisar, deixa eu verificar, deixa eu chegar até as conclusões devidas e assim verificar se tudo isso é correto. Não, o homem ele surgiu de uma mutação, de uma evolução. Mas como é que isso aconteceu? Como é que eu posso verificar isso de forma racional? Será que isso é verdade? Vamos verificar. Então ele não está descartando as ideias de alguém, mas está provando, está avaliando, está examinando se aquilo é ou não verdade. Não, a esquerda é cristã. Deixa eu ver se é verdade. O feminismo é cristão. Deixa eu ver se isso é verdade. Aí você vai para a base de tudo isso e vai ver que tudo isso aí não passa de ideias que não têm fundamento no cristianismo, não tem fundamento na filosofia, na história, não tem fundamento na realidade. Esse, portanto, é basicamente o papel do filósofo. Muitos filósofos já dizem assim, a filosofia começa com espanto, né? Ou seja, começa com a curiosidade, começa com o amor ao conhecimento, a busca pelo conhecimento. Outros já dizem, penso, logo existo. Então, eu só posso entender tudo se eu penso. Se eu não penso, eu não tenho, assim, existência. Então, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa é uma frase muito profunda, é uma frase quase bíblica, né? Quase, mas não é. Porque o autor diz assim, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Não é uma pessoa que se entrega aos vícios, não. É uma pessoa que se entrega à criminalidade, uma pessoa que se entrega à prostituição, uma pessoa que se entrega ao ateísmo, não é uma pessoa que cai, né? Um deslize, uma tentação e caiu, né? Como Adão. Adão caiu. Ele não se entregou. Ele não se entregou ao reino de Deus, contra o reino de Deus.
Ele caiu juntamente com Eva. E assim toda a humanidade. Mas muitos não se entregaram, não se curvaram seus joelhos para imagens de esculturas, não se curvaram seus joelhos para o príncipe das trevas. Ao contrário, esperavam e aguardamos o retorno fiel do verbo da vida, do Logos de Deus. E assim a gente se ergue, né, em busca dessa verdade que é em Cristo. Então, por isso a gente precisa fazer exame de nós mesmos, né? E a partir desses princípios, a gente já percebe que tanto com Sócrates, como com Parmênides, com Heráclito, com Agostinho, com Tomás de Aquino, com muitos pensadores de uma forma geral, dentro assim da história da filosofia, certo? Dentro dessa disciplina, ainda percebi que a doutrina cristã responde com fé. A ciência responde com dados. A filosofia pergunta sobre o fundamento de tudo isso e procura se unir à fé cristã e à ciência. Então, a filosofia ela só pode caminhar, ela só pode ser bem entendida e ela só, na verdade, só poderia ser ensinada baseada na ciência, assim, filosofia, química, história, matemática e também na fé cristã. Se uma faltar e a outra não tiver, ou se não tiver nenhuma das duas, certo? Não é filosofia. A filosofia precisa da ciência, né, do conhecimento do mundo físico e também da fé cristã. Uma sem a outra não vai adiantar em nada, mas as duas juntas conseguem dar ao ser humano um ótimo aprendizado. Só você perceber. E eu quero que você perceba dessa forma. Bem, alguém poderia se perguntar, mas por que ainda? Eu não entendi por que eu preciso estudar filosofia. Eu ainda não entendi isso muito bem, porque eu preciso estudar filosofia. Não sei por quê. Você poderia se perguntar dessa forma. Bem, do que já dissemos, a gente poderia complementar assim. Primeiro, entender o mundo de hoje, entender o que é democracia, o que é ética, ciência, política, direito, história, enfim. Porque tudo isso que nós temos foi um dia primeiramente fornecido e pensado pela filosofia. Tudo que você sente hoje, né, aí nas influências das redes sociais ou da mídia tradicional, né, quando falam sobre democracia, falam sobre liberdade individual, propriedade privada, existencialismo, história, tudo isso, ciência, tudo isso foi pensado algum dia pela própria filosofia. Essa é uma das primeiras razões pela necessidade de estudar a própria filosofia, que é, na verdade, a mãe de todas as ciências. Segunda razão, libertar, né, ou aprimorar o pensamento. Libertar ou aprimorar o pensamento. Então, a filosofia procura fazer uma libertação das manipulações ideológicas, isto é, religiosas, política, né, do dogmatismo e da alienação de falsas ideias. Como eu já disse a vocês, existem falsas ideias e ideias verdadeiras. As falsas ideias hoje em dia estão muito mais ativas do que as verdadeiras, porque não tem mais cristãos trabalhando essas ideias. Depois é conhecer a si mesmo. Muitas vezes nós temos aquele momento de estar triste, solitário, depressivo, sozinho, cabisbaixo, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer quem nós somos, o que viemos fazer nessa terra. E muitas dessas preocupações acabam se dissipando uma vez que nós colocamos a fé em Deus e também no nosso dia a dia, no que nós devemos fazer para melhorar nossas próprias vidas. Isso só acontece uma vez que nós conhecemos a nós mesmos e é por meio também do estudo da história da filosofia. Então a filosofia procura fazer essa jornada não somente exterior, mas uma jornada interior. Conhecer os grandes filósofos é, de certo modo, né, um aprendizado que vai nos
nos ensinar a conhecer a nossa própria alma de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais científica, acadêmica, de uma forma muito mais poderosa do que antes. É tanto que muitas pessoas procuram a própria psicologia para se ajudar. Mas a própria psicologia veio da filosofia. E se você se aprofundar nisso, talvez nem precise da psicologia, mas sim da filosofia. É tanto que dentro da própria filosofia existe a filosofia clínica. E é muito interessante, é muito rica essa área do conhecimento que a filosofia te ajuda assim, a entender a si próprio. Então, de uma forma assim, que eu poderia dizer a vocês por que estudar filosofia é entender o mundo de hoje, o mundo passado, né? Interpretar o mundo futuro, libertar o pensamento, né? Conhecer a si mesmo. Então, quem ignora a história da filosofia vive a mercê das ideias de outras pessoas, sem saber por que acreditar e no que acredita. Então, quando você está evangelizando um ateu, um agnóstico, um católico, um testemunho de Jeová, um mormon, você precisa fazer a pessoa pensar, não é? Você diz assim, você é católico, certo? Mas a doutrina católica está na Bíblia? A pessoa vai dizer assim, eu não sei. É daí que você conseguiu fazer a pessoa pensar. Aí a pessoa pode também dizer, não está na Bíblia. Então como é que você acredita em Deus? Aí a pessoa, eu não sei. Você já mandou a pessoa pensar. Olha, tá vendo como você está fazendo? Não, a outra pessoa pode dizer assim, outra hipótese. Sim, a doutrina católica está na Bíblia. Aí você diz, é mesmo? E eu não sabia. Mas me mostra aí onde está a divindade de Maria. Não está na Bíblia. Entende? Então, por meio desses pensamentos, dessas perguntas, dessas avaliações, você consegue evangelizar a pessoa e muitas vezes até salvar a alma dessa pessoa que está profundamente enganada nas religiões. Nem poder ser aplicado ao feminismo cristão, evangélico de hoje em dia, que está dentro de muitas religiões, ao marxismo, ao esquerdismo e assim por dentro. Então, é por meio desse exercício filosófico, desse filosofar, certo? Não é? Que você consegue evangelizar. Veja aí uma outra utilidade, uma outra função, uma outra objetividade da própria filosofia para nós cristãos. Nós sabemos que a história da filosofia tem grandes períodos do filosofar. Tudo começa na filosofia antiga, aí por volta do ano 4 no ano 4 a.C. ao ano 5 depois de Cristo. É a filosofia antiga. A Grécia Antiga começa, né, de uma forma assim, mais acadêmica, mais erudita, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Antes era com os filósofos pré-socráticos. Depois a gente vai comentar um pouco mais em um próximo momento, certo? Sobre esses personagens. Mas, assim, por hora, nós citamos eles aqui, esses socráticos, né? Eles são, assim, caracterizados pela busca da arquê. Arquê, uma palavra grega que é princípio de todas as coisas. Essa arquê, ela estaria... Onde estaria essa arquê? O que ela vai reger? O que ela vai governar? Ela vai governar a ética, a metafísica, a política e a ciência. É arquê. Nós temos, nesse período, a escola de Atenas, que vai florescer, que vai dar à luz, que vai projetar o nascimento da razão. Não que antes a razão não estivesse sendo assim usada, mas estava sendo usada de forma errada, estava sendo usada de forma negativa. E a razão começa a fazer seus exercícios de forma correta. Infelizmente, digo a você o seguinte, esses homens, os primeiros filósofos,
chegaram ao máximo onde a razão poderia chegar. Mas eles não perceberam uma coisa importante que nós temos, que é o espírito da verdade. A filosofia e os filósofos chegaram muito próximo do espírito da verdade. Muito, mas muito próximo. É tanto que eles falam sobre o logos, certo? Mas a Bíblia diz que Deus escolheu algumas pessoas, não é? A chamada eleição. Então Deus escolheu você, escolheu a mim. E nos deu esse privilégio de ter a filosofia. Muito bom, não é? Mas muito mais do que a filosofia, ele nos deu o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é muito maior, muito mais perfeito, certo? Que é, na verdade, uma pessoa. É mais precioso do que a própria filosofia. Porque é desse Espírito da Verdade que a filosofia saiu. É do verbo da vida que a filosofia saiu. Nós temos isso conosco, certo? Então, diferente deles, nós não partimos da nossa razão, porque ela está profundamente contaminada com o pecado, mas partimos do próprio Criador da filosofia, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que é algo maravilhoso para nós, certo? Porque se a gente parte como referência acadêmica teórica, as nossas ideias, a gente está quebrado, a gente está no fundo do poço. Não vai adiantar, né? Subir o poço sem uma corda. Veja que esforço cansativo e muitas vezes não vai adiantar. Mas a gente sobe esse poço não com as nossas próprias forças, mas com a ajuda do Espírito. Um outro momento da divisão da história da filosofia é a filosofia medieval, que vai do século V ao século XV, que ele vai fazer isso, vai trabalhar muito a questão sobre a fusão, ou a união, ou a relação, né, entre a fé cristã e a razão. Também nós temos nesse período, na história, tá bom, pessoal? Santo Agostinho, Tomás de Aquino, trabalhando muito, 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 muito mesmo a filosofia cristã, certo? Enquanto filosofia cristã, dá para aceitar essa turma aí, né? Enquanto filosofia cristã. Mas enquanto teologia, né, que muitos desses pensadores aí são católicos. A gente precisa ter aí o quê? Cuidado, cautela, para não se enganar, certo? Nós também temos nesse período da filosofia pontos negativos e pontos negativos, positivo e negativo, né? Na filosofia medieval. Eles vão também, esses pensadores vão procurar o quê? Muito pensar sobre o problema de Deus no mal e na salvação. Como pode existir Deus, o mal e a salvação? Que resposta eles poderiam oferecer para aquela época? Depois nós temos aí a filosofia moderna, que vai do século XVI, né? Lembrando aí até o século XVIII. Nesse período de tempo nós temos aí o Renascimento, que também é o florescimento, né? É muito maior da razão. E também temos a Reforma Protestante, algo inimaginável no mundo, a Reforma Protestante. Depois nós temos o que? O Iluminismo. Dentro desses ramos, dessas correntes, dessas filosofias, nós temos pensadores de destaque dentro desse período aí do século XVI ao do século XVIII, como Descartes, Kant, Rousseau e Locke. Cada um trabalhando profundamente sobre teoria do conhecimento, metafísica, lógica, ciência política, sociedade, liberdade, igualdade, muitos temas que até os dias de hoje são debatidos, são discutidos e são dia a dia, né, e defendidos ou até mesmo rejeitados. Nesse período também nós temos crítica à autoridade e a valorização da razão, o surgimento do sujeito moderno. Ou seja, nesse período da filosofia moderna, muitos pensaram, reagiram contra as autoridades, né? Se você pensar no seguinte assim, e no Papa da Igreja Católica, né?
o Papa da Igreja Católica obriga as pessoas a se comportarem de um jeito que a Bíblia não manda. Então, no que eu vou acreditar, no que eu vou fazer, qual é a minha obediência, qual o tipo de atitude devo ter sobre o papado ou sobre um governo aí socialista. Eu tenho que obedecer, eu tenho que abaixar minha cabeça, eu tenho que aceitar as ordens do Papa, eu tenho que acreditar que, por exemplo, Maria salva, é corredentora, eu tenho que acreditar que, enfim, essas autoridades que surgem para serem valorizadas ou se sobrepujar à escritura. O que é que fizeram? Eles procuram agir de acordo com a razão. A razão é maior do que a autoridade, porque muitas autoridades estão corrompidas, ou não é? Muitas autoridades hoje estão envolvidas com o crime organizado, juízes, polícias federais, civis. Então, esses grupos devem ser obedecidos, grupos milicianos, narcotraficantes. Quem devemos obedecer, uma vez que essas organizações estão corrompidas? A razão. Nós devemos obedecer a nossa razão. E dentro dessas questões que eu dei exemplo, e muitos outros, que vai surgir essas críticas, vai voltar-se de forma positiva para o exercício da razão e também o surgimento da nossa atitude, né, enquanto cidadão no mundo. Então, são várias coisas, né, que surgem, por exemplo, o direito da mulher, o direito do homem, o direito da criança. Tudo isso a filosofia percorre, dirige, está presente. Nós também temos a filosofia contemporânea do século XIX até o dia de hoje. Aí vai trabalhar pensadores muito mais, assim, alucinóticos, né? Pensadores mais depravados, né? Não que eles não possam ser usados para alguma outra finalidade importante. Mas nós temos aqui Karl Marx, ateu, Nietzsche, que é ateu, Freud, ateu também, Sartre, Heidegger, Foucault. Todos eles trabalham contra a filosofia, mesmo eles tendo um diploma, alguma formação em filosofia, porque grande parte desses pensadores, não todos eles, que eu citei a vocês, eles não acreditam na metafísica, não usam a filosofia da forma correta, como ela nasceu. Eles se apropriam do termo filosofia para modificar a estrutura, a morfologia e a origem e a função da filosofia para seus próprios benefícios. E assim instaurar outras filosofias que não são de acordo com a realidade criada por Deus. Dentro desse período que nós estamos assim convivendo, né? Nós temos a crise da razão. Não é nem mais a crítica à autoridade, mas a crise da razão. Eles estão agora procurando não somente acabar com o cristianismo, mas acabar com a razão. Muitas pessoas hoje em dia não são cristãos. Tudo bem para eles, mas existe a razão. Então, o que impede a acessão de muitas coisas ruins é a razão. Então, eles procuram acabar com a razão humana. Também, nós temos o existencialismo ateu, o marxismo cultural, a cultura woke, que está aí se unificando, né? A linguagem, a corrupção da linguagem, a questão do gênero neutro, né? A pós-modernidade, as ideias sobre sociedade líquida, tudo isso surge para, assim, tentar sabotar, tentar causar um choque herético dentro da razão e fazer um apagão da nossa racionalidade para acabar mergulhando nesse vazio e sem forma das filosofias contemporâneas que têm origem e que servem apenas para propagar o ateísmo, o comunismo, o fascismo, o ceticismo, o agnosticismo. São ideias que atacam o reino de Deus. Então a gente precisa, ao criticar essas ideologias, né, na verdade, conhecer esses pensadores
está bem apropriado de ferramentas filosóficas para combater esses intelectuais. É interessante que essa turma aí que combate o reino de Deus foram muito bem e são bem vistos na academia. Então a gente precisa aí ter um compromisso maior de reverter esse quadro. Quando nós conseguirmos reverter esse quadro, nós vamos ter uma sociedade realmente muito mais espiritual, muito mais próxima da vontade de Deus do que hoje. Nós não precisamos fechar o pensamento. Precisamos, de fato, resgatar o uso do pensamento cristão para o nosso povo. Então, a filosofia não é só para livros. Ela é uma prática para a vida. Não é? Então, não é algo somente para ficar entre quatro paredes ou fazer um grupinho fechado, não é uma bolha. Não, é para todo o mundo. Eu vou dizer assim, seria uma forma de evangelizar, né, muito importante, certo? E que dá resultado. Se a gente usa a filosofia para evangelizar, para fazer educação, para fazer uma melhor sociedade, seria muito importante a gente usar a filosofia para o dia de hoje. Também porque nós temos aí ideologias que procuram acabar com o cristianismo. Nós precisamos não ser enganados. Né? Nós precisamos da ciência, precisamos daí realmente com as forças espirituais, também com a força intelectual, nos ajudando a se manter de pé, primeiramente, e a combater os enganos das ideologias. Quando você procura discutir, né, ou debater, ou apenas dar sua opinião sobre política, cristianismo, ética, você já está filosofando. Quando você já assim, não acredita em Zeus, você está só filosofando. Quando você acredita em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você está filosofando. Bem, o problema é fazer isso sem critérios, sem reflexão, sem base. Quando você faz qualquer ideia, qualquer crítica, qualquer opinião sem uma evidência, não é assim real o que você está fazendo. Por exemplo, por que Cristo é superior a tudo e a todos? Porque João 14, versículo 6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto está dizendo o seguinte, que somente Jesus e mais ninguém, somente o Cristo, o Filho de Deus, e nenhuma outra pessoa no mundo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso exclui Buda, exclui Allan Kardec, exclui Dilma Rousseff, exclui esses falsos profetas que nós temos hoje em dia. Mas tudo isso foi baseado em um texto. Você não pode dizer, não, é porque Jesus é isso. Não, Jesus não é isso, não. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e a vida. Eu já ouvi pessoas pregar Jesus assim, Jesus é bonito, cheiroso e gostoso. Isso é inútil, meu irmão. Não sei se você faz assim, tá bom? Mas não é útil, não é verdadeiro. Isso não é razão. Isso não é evidência bíblica. Isso não é filosofia. Mas quando você diz assim, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aí sim, você fez o uso de um critério, você fez o uso de uma razão, e você tem uma base. Você tem o oxigênio, você tem o nutriente, você tem a vitalidade, você tem a capacidade, você tem a potência de trazer a evidência, de trazer a fé cristã para conseguir salvar pessoas ou até mesmo restaurar sociedades por meio da reflexão filosófica que tem que ter uma base, que tem que ter um referencial. Ou, por exemplo, as profecias do Cristo, você pode usar, por exemplo, e assim tudo isso faz você mergulhar e, dependendo do caso, trazer teologia também. Então, a filosofia nos ensina a pensar melhor, de forma organizada, de forma correta, de forma
interessante. E a filosofia também, não só, eu disse a vocês, no início aqui, que a metafísica é importante para a filosofia, certo? E também sem a teologia, a filosofia também fica enfraquecida. É precisa da teologia, da fé cristã e das ciências humanas, né? E a ciência exata, para poder fazer fortalecer o argumento. E assim a gente verifica esse aprendizado. Tudo isso também é necessário a lógica, que também é uma disciplina, né, da filosofia. E eu espero aqui também trazer um pouco mais em outros vídeos sobre o uso da lógica. Pelo menos eu pretendo trazer aqui os primeiros princípios, que vai te ajudar a entender a lógica, a filosofia, a história e a teologia. E como usar isso no dia a dia. E às vezes a gente até usa sem saber. Lembra-se que eu disse a vocês que muitas das nossas ideias são de pensadores irresponsáveis. Então a filosofia é o amor ao saber, é o amor à sabedoria, é o amor ao conhecimento. Então a história da filosofia é um mapa da mente humana. Conhecemos hoje um pouquinho sobre tudo isso, sobre alguns pensadores, algumas ideias. Fizemos aqui uma introdução, oferecemos respostas para por que está a filosofia, tentamos trazer a utilidade, a praticidade, não somente apenas a reflexão tão necessária para o dia de hoje. E assim os principais pensadores, bons e negativos, influenciam a nossa humanidade até o dia de hoje. Então, se você pensa em que a filosofia é ruim, é porque você foi influenciado por algum pensador negativo. E se você pensa que a filosofia é boa, é porque você foi influenciado por algum pensador positivo. E só vamos ter a plena consciência de tudo isso se nós conseguirmos assim conhecer a nós mesmos e conhecermos a história da filosofia, certo? Quando a gente estuda a história da filosofia, existe uma pequena diferença sobre filosofar, certo? Mas é uma outra questão que depois a gente vai procurar trazer aqui no nosso estudo aqui na Faculdade de Rede Teológica Bereanos. Primeiramente também eu quero, assim, antes de me despedir a vocês, agradecer o seu esforço, agradecer aí a sua participação, agradecer o seu incentivo e também a Faculdade Rede Teológica Bereanos por confiar no meu trabalho, confiar nesse nosso papel, nossa função de trazer a vocês boas informações, bons conteúdos, bom material de conhecimento, certo? Agradeço muito a vocês e a Deus por essa oportunidade rica e preciosa. Que Deus possa abençoar vocês nessa caminhada e que a filosofia também realmente faça sentido a vocês. Finalizando aqui o vídeo, eu vou citar aqui a contracapa do livro Filosofia para Iniciantes, né? Diz pro Leitura Vida. Basta olhar para o mundo que nos cerca para perceber como as ideias dos pensadores nos afetam de modo tão substancial. É possível detectar naquilo que nossos amigos e conhecidos acreditam. Elas estão presentes na mídia, na música, nas salas de aula dos nossos filhos, na administração pública e em cada prateleira de uma livraria, da maneira como interpretamos a nossa própria existência, até mesmo na igreja. Quanto maior for o conhecimento que temos das ideias que deram forma à nossa cultura, maior será a capacidade para entender e influenciar a cultura em que estamos inseridos. Começando com os antigos pensadores gregos como Platão e Aristóteles, passando por filósofos cristãos como Agostinho e Tomás de Aquino e chegando aos pensadores modernos como Kant e Nietzsche. R6 Pro apresenta uma radiografia histórica da filosofia do Ocidente e mostra-nos o gigantesco impacto que as ideias desses e de outros pensadores exercem
e exercê-los sobre os fatos, sobre as artes, sobre a cultura e sobre a teologia do mundo em que vivemos, além das consequências que elas têm sobre nossa vida no dia a dia. Então, novamente agradeço essa oportunidade e espero aí que nesse primeiro vídeo vocês tenham entendido um pouquinho sobre a história da filosofia. No próximo vídeo nós vamos trazer mais informações, mais conteúdo, mais conhecimento sobre essa disciplina filosofia, que é uma especialização para vocês que fazem aí o estudo na Faculdade de Teológica Bereanos. Então, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo.